Esse vídeo tem por finalidade apresentar algumas características, alguns aspectos acerca do dízimo retratado na Palavra de Deus como um ato de devolução, como um ato de gratidão, de você devolver a Deus aquilo que lhe pertence. Eu gostaria de começar apresentando na Palavra de Deus, escrito lá em Provérbios 3, vamos ler? Vem junto comigo? Provérbios 3, o capítulo 1, diz o seguinte: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Aí o versículo seguinte, na verdade o versículo 9, diz assim: Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. A palavra de Deus fala como um ato de reconhecimento da soberania de Deus. Ou no pensamento bíblico, o ato de devolver o dízimo é um ato de você reconhecer que Deus é soberano e que foi Ele que lhe concedeu. Quando vamos ao pensamento bíblico, vemos que desde Adão, desde o primeiro pai, já estava estabelecido o princípio da gratidão. Deus deu a Adão e Eva todas as árvores, todo o jardim, e eles não fizeram nada para merecer. Simplesmente o Senhor deu para eles. Mas o Senhor pediu apenas que eles não tocassem em apenas uma árvore que Deus havia reservado. E era justamente essa árvore que estava contido o princípio da gratidão, o princípio da lealdade. Desde então, desde a queda dos primeiros pais, toda a humanidade continua sendo sujeita a obedecer a Deus, a ser leal a Deus, a devolver aquilo que lhe pertence ou a roubar do Senhor. Então, é Deus quem concede. É Deus quem concede as bênçãos, as dádivas. É Deus quem concede o tesouro, o ouro, a prata, o alimento, as vestimentas. Tudo provém das mãos de Deus. E a Bíblia fala, o Senhor fala na sua palavra, que quando você reconhece que tudo vem dele, que tudo é dele e que apenas nos foi emprestado, a palavra de Deus apresenta uma bênção. Ela fala que quando você obedece a Deus, quando você reconhece que Ele é soberano e é Ele quem te deu, e não porque você merece, mas um ato soberano dele, Ele é quem dá. Então, quando você reconhece, existe uma bênção sobre você. Uma bênção para quem reconhece, para quem devolve aquilo que pertence ao Senhor. A palavra é clara, o ato de devolver, o ato de reconhecer é um ato de gratidão. Tudo é do Senhor, o universo, tudo é dele. Portanto, quando devolvemos o dízimo para o Senhor, para o Criador, não é uma tentativa de enriquecê-lo, aquele que já tem tudo, mas quando devolvemos o dízimo, quando devolvemos as nossas ofertas, é um ato para o reparo da nossa própria sanidade, da nossa própria mentalidade. Nós é que necessitamos ter os benefícios que Deus oferece quando devolvemos o dízimo e as ofertas. E na palavra de Deus nós encontramos diversos versículos que falam sobre ofertas e dízimos também. Talvez o mais conhecido esteja lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Dízimos e ofertas têm sentidos diferentes, mas, conforme nós vemos aqui nesse versículo, são complementares e estão em pé de igualdade como atos de adoração. Alguns podem se perguntar: mas quanto eu devo ofertar? No livro de Deuteronômio, no capítulo 16, versículo 17, a palavra de Deus nos diz: cada um de vocês trará uma dádiva, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Desse versículo, nós concluímos que, diferente do dízimo, que é um valor fixo de 10%, a oferta ela não é fixa, mas nós percebemos que ela deve ser maior ou menor
de acordo com as bênçãos que Deus nos dá. Também entendemos que a oferta deve ser individual e voluntária. Vejamos o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separa uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Aqui nós vemos que as ofertas, elas devem ser planejadas, e além de planejadas, precisam ser regulares e sistemáticas também. Por fim, para aqueles que desejam ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, Deus tem uma bênção especial para você. Malaquias 3, versículo 10, nos diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Quer saber mais sobre como funcionam os dízimos e as ofertas e como é feita a sua distribuição pela Igreja Adventista do Sétimo Dia? Assista o próximo vídeo e veja o belo trabalho que é feito por esta denominação.